Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Gostaria que a igreja pudesse deixar sua Bíblia aberta no livro de Amós, capítulo 7, e o versículo que vamos usar é o 7 e 8. Até que todos acham, eu gostaria de passar uma mensagem na qual, se vocês quiserem até sentar na hora de eu ler a palavra, vocês podem até. Pode se sentar, por favor. Amós 7, 7. Antes de eu ler a palavra, eu acho que todos já conhecem também uma passagem onde tem o seu relato em 1 Samuel, aonde depois da desobediência de Saul, que não exterminou todos os amalequitas, houve por parte de Deus que ungisse o rei Davi. E ali tem um relato muito importante para nós hoje, porque essa passagem ela demonstra para nós que quando a gente entende a passagem, ele tem que trazer para nós hoje, na época de hoje, da nossa vida e a vida da igreja. E esse relato bíblico, ele nos ajuda bastante hoje, porque houve uma perseguição muito grande da parte de Saul contra Davi, e o relato bíblico deixa claro que Davi foi se refugiar numa caverna em Adulão. Mas até que a Bíblia relata que ele foi refugiar na caverna de Adulão, não aparece aparentemente que é uma coisa diferente de se refugiar em qualquer lugar. Mas o que esse relato chama atenção é que quando Davi se refugiou à caverna de Adulão, quando tanto seus pais como seus irmãos ficou sabendo que ele estava sobre a caverna, tanto seus pais como seus irmãos desceram até a caverna para estar lá com ele, porque sabia ali que Deus tanto livraria ele como falaria com ele dentro da caverna. E ali essa passagem nos lembra e chama atenção, trazendo para hoje, é que a Bíblia relata que junto com Davi, Deus não mandou quem estava em abundância, quem estava muito bem, quem estava rico, quem estava de forma que nada necessitava. Mas o que Deus mandou junto com Davi? Porque se Davi estava fugindo já de Saul, aparentemente, se a gente olhar, a gente tinha que dizer, se ele já está fugindo, tinha que mandar algo para ajudar ele, não é isso? Mas não, Deus quer mostrar para nós que a maneira dele administrar as coisas são diferentes. Deus mandou junto com Davi quem foi? Os endividados, os apertados e os amargamente de espírito. Ou isso quer dizer, o que estava mal espiritualmente,
ou aquele que se achava descontente da sua vida. Esses são os tipos de pessoas que foram até a caverna estar com Davi. E hoje não é muito diferente. Hoje as pessoas, quando ela está bem acomodada, quando ela está bem financeiramente, quando ela não precisa de Deus, ela nem sequer aparece à igreja. Então esse relato já nos mostra para quem o Senhor veio. É para quando a gente estiver nos momentos mais difíceis da nossa vida, aí nós se tornamos fortes e buscamos a Deus e a sua palavra. E esse relato, ele chama muita atenção, porque dali, a Bíblia relata que era mais ou menos 400 homens que estavam junto com Davi. E a Bíblia, se você for seguir em frente, você vê que dali saiu grandes soldados valentes, na qual ajudou Davi. Eles entraram com o quê? Apertado, endividado, amargamente, espírito, e saíram dali, porque Deus usou eles. E é um relato muito bonito esse. Então Deus hoje está dizendo que Ele está aqui para esse tipo de pessoas. Se você estava em casa e algo estava acontecendo ou está acontecendo na sua vida, essa é a palavra que Deus vai levar no seu coração. E esse relato na qual vamos ler agora, eu tirei como exemplo como um dos melhores relatos bíblicos para nós, da igreja atual de hoje. Eu fui convidado para pregar em Caçapava domingo passado, num culto de missões, e eu estava no escritório conversando com o meu genro. Ele é pastor também, vice-presidente da Casa Oleiro, na qual onde eu congrego também. E eu estava conversando com ele e disse para ele: Deus me mostrou uma passagem muito importante, e eu queria que você compartilhasse comigo isso e me dissesse: essa é uma mensagem na qual eu devo passar para onde vai ser ministrado no culto de missões? E ele deixou bem claro: realmente a mensagem é uma muito boa para a igreja atual hoje. Então eu gostaria agora que você quiser se levantar para ler a texto, depois vocês voltam a se acomodar de novo. Amós 7:7. Todos acharam? Amém, né? Onde diz assim: mostrou-me também isto, eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse Amós: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei um prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Diga amém. Amém. Vocês podem sentar, por favor. É só esses dois versículos. Essa passagem, ela me chamou muita atenção, e eu creio que vai falar com muita gente aqui hoje, os membros dessa igreja, porque é uma passagem, se a gente analisar ela profundamente, é uma passagem que a gente deveria todo dia de manhã analisar espiritualmente essa palavra. Todos aqui conhecem o que é um prumo, não sabe? Profissional. Uma ferramenta na qual um pedreiro, um profissional
da área de construção, ou muitas outras atividades profissionais, usa-se um prumo, não é isso? E o prumo é para ver se realmente aquilo que ele está fazendo está de forma correta. E hoje nós vamos falar, não é daquele prumo que o profissional usa hoje, mas é de um prumo espiritual. E o prumo espiritual é a palavra de Deus. E essa passagem, ela tem um relato muito bom, porque o Senhor, ele, depois de toda aquela trajetória que houve do povo no Egito, o Senhor prometeu que colocaria eles sobre uma terra que mamasse leite e mel. E assim o Senhor, conforme prometeu, realizou aquilo que tanto ele prometeu como o povo desejava. Só que Deus colocou o povo sobre uma terra que mamava leite e mel, e o povo ali começou a crescer, prosperar, e o povo começou, muitos, criar fortunas, e o povo cada vez mais criando fortes, pessoas financeiramente bem. Mas Deus, ele sempre volta para fiscalizar a sua planta inicial. E essa passagem, ela deixa um relato claro que tudo que Deus faz, ele deixa uma planta inicial. E o povo de Israel, naquela época, é um relato claro que o povo crescia em prosperidade, o povo crescia em ambas as coisas que agradavam o homem e a mulher, ou o povo daquela época. E o povo crescia, quanto mais o povo prosperava, eu quero que vocês prestem atenção, porque é importante isso. Quanto mais o povo prosperava, mais eles se afastavam da presença de Deus. E hoje não é diferente. Por isso que eu falei essa passagem de Davi no início da caverna de Adulão, e hoje, para vocês entenderem esse relato, quanto mais o povo crescia, mais o povo prosperava, mais se afastava da presença de Deus. Só que o povo, eles nunca imaginavam que tão pouco tempo o Senhor poderia vir fiscalizar aquela planta original que ele tinha deixado, que era a sua promessa junto ao povo de colocar eles numa terra que mamava leite e mel. Porque o povo se sentia confortável e jamais imaginava que poderia passar por um castigo, por uma ira do Senhor. E é justamente nessa época na qual vivemos hoje, é que precisamos ficar espertos. Porque tem pessoas que acham que Deus não corrige. Tem pessoas que ela está muito bem e acha que Deus não vai lá na frente vir e fiscalizar a sua obra inicial. Só que aquilo começou, o passar do tempo, tudo aquilo começou a chegar a quem? Aos ouvidos e aos olhos do Senhor. Aos ouvidos e aos olhos do Senhor. E o Senhor preparou aquele jovem vindo lá da roça, do meio do mato,
chamado Amós. Aquele homem simples, aquele homem que não pertencia a nenhum estudo, ele não tinha nenhum pedigree. Aquele homem Amós, ele simplesmente, ele relata que ele ia o quê? Cuidava de ovelhas, de bois e de figueiras. Mas era aquele homem simples, lá no meio do mato, lá na roça, que Deus usou ele para que ele viesse para Israel e ali anunciasse ao povo daquela época que o Senhor viria a fiscalizar a sua planta original. E essa mensagem hoje serve para nós, e eu quero que a igreja entenda bem isso, que para você anunciar a palavra do Senhor, profetizar a obra do Senhor, falar de Deus para alguém, essa vida de Amós serve para nós. Porque tem pessoas que acham que só o pastor é que tem que falar de Deus. Só o presbítero, o obreiro, o diácono, o missionário é que tem direito a pregar a palavra do Senhor ou de anunciar as coisas de Deus. Ou muitos pensam que ele não é capaz, que eu não tenho estudo, que eu não sei fazer nada. Muitos acham difícil chegar a ser um pregador ou a ser um mensageiro da palavra de Deus. Amós deixa bem claro o seu relato bíblico, se vocês vão ver na frente, que ele era um simples moço lá da roça, mas ele foi muito usado por Deus. Conforme a gente leu, você veja bem que ele tinha 3 visões para destruir o povo de Israel. 3. Amós conseguiu convencer o Senhor em 2, para que o povo não sejasse destruído. Mas no terceiro relato, onde fala do prumo, Deus disse: não vou aceitar mais isso. Porque o povo estava ultrapassando aquilo que seria a planta original de Deus. Só que muitas vezes a gente acha que Deus está longe, Deus não está vendo, que Deus pode estar dando uma cochilada. E esse relato bíblico, ele nos chama a atenção, que é muito importante para que nós, hoje ainda, na época na qual vivemos, que há um tempo para que nós fazemos o quê? Consertamos a nossa casa. Porque se nós não consertar a nossa casa, muitas vezes a gente vem 2, 3 vezes por semana na igreja e estamos muitas vezes perdendo tempo. Porque o Senhor, Ele agrada daquele que é obediente à sua palavra, daquele que vem e mostra que veio para quê? Para agradar ao Senhor e não a homem nenhum. A terceira visão que Amós teve nos choca até hoje, porque o Senhor ficou de um lado do muro, outras Bíblias dizem que está em cima do muro, conforme a tradução. Isso nos chama a atenção porque o Senhor estava com um prumo na mão, e ali ele estava do lado de um muro construído por quem? Profissionais. E a revelação nos relata que o Senhor colocava prumo de ambos os lados ali do muro,
E o muro estava perfeito. Glória a Deus. O muro estava construído o quê? Perfeito. Só que o Senhor olhava do lado, tinha um muro recém-construído, mas estava o quê? Derrubado. Por isso que ele fala, levantaram o muro no prumo. E do outro lado, ele via um muro recém-construído, mas já estava caído. E ele perguntou aos personagens, e pergunta para nós hoje, por que esse muro recém-construído foi preciso derrubar ele? Disseram, porque foi construído fora do quê? Do prumo. Precisava ser derrubado e reiniciar tudo de novo. Aí Amós entendeu que Deus queria falar com ele e com a igreja naquela época, com o povo daquela época, e hoje ele quer falar com essa igreja e com nós hoje. Essa passagem ela é muito boa se nós entendermos ela conforme quem abriu o culto disse, que tem que ter sabor da palavra, igual tomar sabor de um alimento. Vocês vão entender a importância de um prumo espiritual na nossa vida. Porque Deus sempre quis consertar o seu povo. Mas muitas vezes Deus ficava olhando como consertar meu povo, se hoje ele valoriza mais o que? Os bens materiais, ele valoriza a prosperidade, ele valoriza ambas as coisas que agradam ou enchem seus olhos. Então Deus começou a pensar, de que forma eu mostrarei para o meu povo que eu quero corrigir. E veja bem que essa passagem, Amós, aquele homem simples, igual tem muitos hoje aqui na igreja, mas que houve uma revolução na qual o exemplo serviu para todos, mas não acreditaram. E Deus consertou o povo com esse exemplo. Aonde com esse prumo, esse exemplo que ele mostrou para nós hoje, é que muitas vezes o homem constrói tudo com relações a servir a nós próprios, as coisas materiais. A gente procura construir tudo de forma reta, perfeita, seja o muro da nossa casa, seja a nossa casa, ou seja algo que a gente vai fazer, a gente constrói tudo perfeitamente no prumo, ou corretamente, como entendemos. E muitas vezes ele pergunta para nós, a mulher em casa sabe fazer um arroz muito bem feito, sabe a quantidade que precisa, sabe o tempero que precisa, sabe a água que precisa, sabe quanto tempo tem que ferver, sabe fazer um café como precisa, tudo açúcar, todas as quantidades corretas. O homem sabe tudo que ele vai fazer, ele procura saber tudo que precisa para fazer as coisas corretas. E ele, com esse exemplo, ele pergunta para nós hoje, para a igreja hoje, porque sabemos de tudo que precisa na nossa vida para o nosso bem-estar, e muitas vezes se perguntar um versículo da Bíblia, nós não sabemos de nada, nem sequer quanto lugar que fica, o que relata, o que quer dizer. E hoje ele chama a nossa atenção e diz, igual disse para nós, consertarei o meu povo, colocarei um prumo no meio deles e nunca mais voltarei a vê-lo. O que ele quer dizer com isso? Ele deixa bem claro que assim como o homem usa as ferramentas, o prumo, seja outra ferramenta qualquer, para fazer tudo de forma correta, mas que sabemos que de pouco tempo dura. Então ele usou esse exemplo para consertar o povo de Israel, e hoje ele usa esse exemplo para nos consertar. Glória a Deus.
Porque se a gente for ler mais em frente um pouquinho, a gente vê que essa passagem, ela é muito forte. Porque muitas vezes nós construímos nossa família de forma errada. Construímos de forma que não demos atenção para o filho, para a filha, ou a mulher que não dá atenção para o marido, ou o marido que não dá atenção para a mulher. Se constrói uma família desestruturada, longe da presença de Deus, achando que vamos fazer uma boa casa, vamos ter uma boa família, mas longe das coisas de Deus. Achando que uma boa casa, um bom carro é o suficiente para ter uma família boa. Mas só que o Senhor amanhã Ele pode vir colocar um prumo na sua casa e Ele vê que tudo aquilo foi feito de forma errada e pode tirar tudo. E tudo isso pode acabar. Então por isso que essa palavra de hoje, ela nos mostra que ainda há tempo de nós reconstruir a nossa vida e colocá-la no prumo. Ainda há tempo disso. Porque muitas vezes a culpa não é só minha, não é do outro pastor, não é de alguém que instruiu errado. Muitas vezes a culpa vem do nosso falta de interesse pelas coisas de Deus. Porque muitas vezes, conforme eu já disse, o interesse do homem para fazer as coisas corretas, que agrada a família, que agrada ao amigo, que agrada a sociedade, é muito grande. Mas quando é para fazer para Deus, se sobrar dinheiro eu faço, se sobrar dinheiro eu oferto, se sobrar tempo eu vou na igreja, se fazer frio eu prefiro ficar no cobertor, se for estiver chovendo, não está chovendo, eu não vou até a igreja. E Deus hoje está falando: colocarei um prumo no meio do meu povo e não vou precisar mais vê-lo. E esse prumo é a palavra de Deus. É aquilo que quem abriu o culto diz: a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que faz tudo. Então eu creio que essa palavra hoje, ela pode ser usada por nós. E se você está aqui hoje, está analisando sua vida e vê: poxa, essa palavra está indo ao meu encontro, e eu estou construído, eu, ou minha esposa, ou meu filho, a minha casa, estamos construindo não a prumo, mas com 45 graus pendendo. E quem está pendendo tende a cair. A tendência é cair. E hoje a palavra deixa claro que ainda há tempo. Você ainda tem tempo muito grande para reconstruir. Como aquele muro que estava do lado foi recém-construído, mas já tinha sido derrubado para se iniciar ou levantar um novo muro. E hoje a palavra deixa bem claro: vamos iniciar uma nova casa, uma nova família, um novo ambiente, uma nova palavra na nossa casa, porque ainda há tempo. Eu creio que muitos, eu sei que é difícil entender, porque hoje, no nosso mundo na qual vivemos, não se dá muita importância a uma palavra sadia. Não se dá muita importância naquilo que faz com que os membros da igreja cresçam. Hoje, a grande maioria dos pregadores
eles tendem a passar uma palavra que o povo pegue com facilidade, mas não prospera espiritualmente. Mas que o povo pegue e prospere financeiramente ou materialmente. Porque a palavra de Deus relata que vai chegar um dia que a sã palavra muitos procurarão e não acharão. E está tendendo muito perto para isso. Eu estou dizendo isso porque eu viajo muito. O meu trabalho é sempre longe. E eu vejo, porque eu não sou só pregador. Muitas vezes eu estou no lugar de ouvinte também. E eu vejo o pessoal muito mal preparado ao púlpito, tentando passar algo que ele aprendeu de outro homem. Porque hoje assim, o pregador, ele coloca lá um vídeo que um outro pregador prega e ele fica ouvindo para assimilar aquele pregador. Graças a Deus eu não preciso disso. E eu não fico ouvindo nenhum outro pastor para aprender com ele. Eu aprendo com a palavra de Deus. Eu como a palavra, eu faço Deus me mostrar aquilo que é bom para a igreja e para os membros. Eu não tenho que aprender de homem nenhum. Eu tenho que aprender com Deus. Ele que me revela as coisas. E Ele muitas vezes corrige a mim. Porque para mim passar a palavra para vocês, a palavra tem que vir ao meu encontro primeiro. Ela tem que me corrigir a mim. E fazer com que tudo que havia de errado na minha vida, eu tenho que também consertar. Porque esse grande idiota eu seria passar uma mensagem para a igreja que não serve para mim próprio. Eu seria um grande ignorante. Essa palavra mexeu muito comigo também. Eu posso ter os defeitos que vocês têm, até um pouco mais. Mas Deus tem falado fortemente comigo e Ele vem me consertando, vem lapidando. Por isso que dói. Porque a pedra, quando se acha ela bruta, não tem grande valor. Como eu não tinha, eu vim lá no meio do mato, lá do Paraná. Eu tenho 3º ano primário, eu não tenho formação nem sequer do primário. Quanto mais, tem 2 anos de escola. Mas por que Deus tirou o Cláudio lá do Paraná e trouxe para São Paulo? Para quê? Só para ensinar uma profissão? Não. Porque eu estava muito bem lá. Meus pais moram lá. Toda a minha família mora lá. Mas por que Deus traria eu aqui se não fosse para usá-lo? Igual tirou Amós lá do meio da roça de Judá e levou para Israel. Assim Ele faz com cada um de nós. Hoje vocês estão sentados aí e eu creio que o Senhor tem coisas grandes preparadas para cada um de vocês. Amanhã vocês não podem estar aqui, mas podem estar lá na rua evangelizando alguém que necessita e que foi construído fora do prumo. Porque Deus capacita aquele que menos espera, aquele que não acha que ele pode fazer nada, porque aquele que sabe tudo, ele já diz sabe tudo. Deus não procura aquele, Ele capacita aquele que ele acha que não pode fazer nada, mas na mão do Senhor pode ser um ser perfeito e Ele possa usar nas suas obras. Assim fez comigo. Se eu for contar o meu testemunho aqui, eu vou passar aqui muitas horas, que são muitos e muitos e muitos, e um melhor do que o outro, porque Deus tem feito comigo algo que fez com muitos profetas da Bíblia. Eu há pouco tempo eu estava numa igreja onde subiu um pregador no púlpito. Depois fiquei sabendo que ele não era obreiro, não era nada, ele era um colaborador. E ele subiu e anunciou a sua passagem e leu 2 versículos de Jó. E aquela palavra falou muito forte comigo. Eu e minha esposa estava sentada ali do lado. E aquela mensagem falou muito comigo. Eu comecei a chorar. Não era uma mensagem forte, mas Deus falou comigo. Ele falou comigo assim:
Está vendo aquela mensagem que aquele jovem está lendo? Aquela mensagem é para mim dizer a você, que eu te preparei lá quando você nasceu e te trouxe até aqui, porque sua vida tem muito mais prova do que a vida de Jó. Eu quero que você coloque a sua vida no altar. Você não precisa usar Jó como testemunha, usa a sua. E eu chorava muito. E minha esposa não entendia aquilo, e ninguém entendia. Porque Deus falou, ainda hoje falarei tudo com você. E eu fui embora daquele culto. E chegou em casa, o Espírito Santo falou, você pega um caderno, que agora eu vou começar a falar com você. Até ontem, eu já usava você, e hoje em diante usarei muito mais. E durante a noite, eu dormia meia horinha, Deus acordava eu e eu tinha que escrever. E Deus fez um filme na minha vida. E uma coisa que Deus falou comigo, eu vou, agora, poucos meses, eu estou completando 60 anos de idade. Eu vou fazer 60 anos de idade. E Deus falou comigo assim, quando você tiver 4 para 5 anos de idade, seu pai te perdeu. E ele, os irmãos, todos os vizinhanças procuraram você por 3 dias e não acharam. No 4º dia, o seu pai vinha subindo, porque meu pai na época trabalhava no cafezal, na roça, e no 4º dia seu pai vinha vindo, e ele te achou sentado debaixo de uma árvore, comendo um pedaço de mamão. Você não tinha uma mordida de mosquito, você estava limpinho, você estava com a barriga cheia. Pergunte para sua mãe, Deus falou. Você estava comigo. É comigo que você estava. Porque ali eu começava a preparar você para um grande homem de Deus. E aquilo começou a me emocionar muito. E depois eu vi todas as passagens da minha vida que Deus tem feito até hoje, e uma melhor do que a outra, porque Deus tem me corrigido. Vocês vão pensar que tudo é mil maravilha, não. Eu tive na minha vida altos e baixos que você não acredita. Eu já tive 150 funcionários numa empresa, e durante 3, 4 meses Deus fez assim, ó, e eu não entendi até hoje. E para mim sequer morar, eu tive que cavar um barranco numa casa, onde tinha um barranco muito grande. Meu filho falou assim, tem um pedaço do terreno, no fundo do terreno, não estou morando, me dá para o cavar o barranco e construir um cômodo para morar lá. Para quem tinha 150 funcionários, trocava carro de 3 em 3 meses. Em 3 meses, 4 meses, sumiu tudo, ninguém entendia nada. E eu não fui beber, e eu não fumei droga, e eu não fiz nada, não fui brigar com ninguém, culpado de ninguém. Eu fui o quê? Eu fui humilde o suficiente para pegar o enxadão e voltar a começar tudo de novo. Eu fui lá cavar um barranco para construir um cômodo para colocar minha família. E ali eu comecei. E eu não tenho vergonha de falar isso. Muitos pegam o que tem, não sabem como recomeçar. E muitas vezes Deus faz isso porque algo lá na frente Ele quer melhor para você. Você fazia tudo errado, Ele não queria que você continuasse naquela vida. Como Amós deu exemplo hoje. O que Ele usou para consertar tudo aquilo? O que Deus usou para mim consertar, eu não entendia. Mas hoje eu entendo. Deus queria fazer com que eu fosse um homem de Deus, porque naquela época eu ia à igreja, mas não temia Deus. Eu faço como muitos podem estar em algumas igrejas por aí, crendo que Deus existe, mas não tenho temor por Ele. E é diferente.
Quando a pessoa tem o temor por Deus, tem a Deus acima de tudo, em cima da família, acima de tudo. Ele tem amor por Deus, tem amor pela palavra, ele faz aquilo com a vontade que nada supera, nada pode trocar, nada substitui, nada. É amor pela palavra do Senhor. Amor porque leva vocês, ou muitos, a se converterem e colocar no caminho correto. E largar daquilo que não presta lá fora, daquilo que pode fazer com que vocês, amanhã depois, pode perder sua alma por causa de coisas do mundo. É por isso que Deus levanta homens conforme eu e muitos tem levantado. Há muitos incorretamente, homens que se diz profeta, homem de Deus, mas é um malandro. Mas eles vão se consertar, eles vão pagar tudo que estão fazendo com Deus. Mas a nossa vida, nós temos que ser uma vida reta com Deus. Se você hoje tem que derrubar tudo o que existe errado na sua vida e recomeçar a construir de forma correta, faça isso, não tenha medo. Não tenha medo, o recomeço é mais gostoso, dói, amarga, mas é gostoso, porque amanhã você valoriza aquilo que você tem. E assim Deus fez comigo. Hoje tem pessoas que estudam 15, 20 anos e trabalham para mim. Os médicos estudam bastante e vêm procurar emprego com quem? Comigo, que tem 3 anos primário. É eu que sou capaz? Não, é o Senhor que me colocou sobre isso. É isso que Deus faz com a pessoa. Ele tira lá do meio do mar, igual tirou a Amós, e levanta ele. Então por isso que hoje eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, que eu ainda vou voltar aqui, vou contar parte por parte, vocês vão entender o que um homem pode ter sofrido e ter passado. Muitas vezes não tinha que comer, com o braço quebrado, perna quebrada, deitado numa cama, mas em momento nenhum murmurei ao Senhor. Eu sempre agradeci a Deus, porque eu sabia que algo diferente lá na frente tinha. E eu quero que vocês creiam isso hoje. Não tenha medo do recomeço, não tenha medo de fazer um conserto na sua vida. Não tenha inveja de alguém que está crescido, está prosperando, está muito bem. Não tenha, esqueça ele. Faça vocês a sua parte, que Deus hoje está falando é com vocês, com cada um de vocês e comigo. E Ele quer que nós tenhamos um renovo na nossa vida. Ele quer que quando Ele vem aqui, nós todos tenhamos junto. Não importa se eu tenho 10 anos, 15 anos, ou 30 anos, ou 60 anos. Essa é a mensagem que eu gostaria que vocês entendessem. Eu tenho certeza que foi Deus que falou hoje. E eu tenho certeza que tão breve eu voltarei aqui. Porque tem lugar que os pastores me convidam porque acham que eu não prego para 2, 3, para 10, para 20, para 30. E eu prego onde Deus manda. Eu não vejo quantidade, eu vejo qualidade. E essa igreja, eu amo ela. No entanto, cada vez em quando eu faço um círculo em todas tanto na matriz como nas congregações, porque eu tenho grande consideração, porque a palavra de Deus é pregada de forma correta. Essa é a mensagem hoje. Então eu gostaria que realmente vocês entendessem algo que eu falei possa ter desagradado. Vocês me desculpam, mas é o que Deus tem mandado falar.